Pessoal, então, muito boa noite. Bem-vindos à nossa quarta e última aula ao vivo dessa disciplina. Só queria, então, relembrar vocês, como é de costume, de que nós temos ali, então, algumas atividades para encerrar. Então, é fundamental que vocês fiquem atentos ali ao calendário da disciplina e também se lembrem de agendar e realizar a prova, tá bom, pessoal? É fundamental que vocês cumpram aí todas as etapas, né, da avaliação da disciplina, tudo bem? No mais, estou aqui no chat à disposição de vocês. Professora, boa noite, boa aula. Boa noite, pessoal. A internet tentando nos derrubar, os equipamentos tentando me calar, mas não vão conseguir. Espero que vocês estejam bem, students, para a nossa última aula, né, dessa disciplina. Então, sem mais delongas, vocês sabem, né, de acordo com o que nós combinamos lá na primeira aula, o nosso tópico hoje é baseado na nossa unidade 5, lá do nosso livro, né, que fala sobre as propostas metodológicas do ensino da língua inglesa, de modo que nós possamos adaptar essas metodologias para cada situação, né, para cada situação de aprendizagem. Vocês sabem que quando nós nos formamos professores de língua inglesa, nós estamos aptos para atuar em diferentes contextos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses contextos. Claro que a gente não se esgota em uma única aula, né, em um único livro, e esses contextos são cada vez mais ampliados, né? A gente tem uma amplitude aí já e cada vez mais tem mais oportunidades para professores de língua inglesa no geral, mas aqui nós vamos abordar algumas coisas, né, alguns contextos possíveis, até para a gente trazer para a reflexão um pouco, né, para a gente entender o quanto tem lugares nos quais nós podemos trabalhar, certo? Então, o que eu pretendo com vocês na aula de hoje? Discutir e refletir sobre as propostas metodológicas do ensino de LI, adaptáveis a cada conteúdo e situação de aprendizagem. Então, como eu disse, né, nós vamos passar por características de alguns contextos, dos principais contextos de atuação do professor de língua inglesa, e aí depois a gente vai discutir um pouquinho também sobre a questão do planejamento, né, porque independente do contexto em que a gente está, a gente precisa planejar a nossa aula, enfim, então a gente vai discutir essas questões para que vocês possam também desenvolver esse pensamento mais crítico, para que vocês possam atender diferentes contextos, diferentes demandas aí. A aula, então, como eu disse antes, ela tem base ali na nossa unidade 5 do nosso material e também nas unidades 24 e 25 desse material do Cambridge English, né, da Universidade de Cambridge, que traz, na verdade, é um preparatório para um teste feito para professores de língua inglesa, né, que é o TKT. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses contextos, né? Quais são os contextos nos quais nós podemos atuar, nos quais nós podemos ministrar as nossas aulas de língua inglesa? Então, nós temos, né, a educação básica, né, se vocês olharem aqui, né, à direita, nós temos a educação básica, né, que é a escola pública, ou na escola privada, né, então nós podemos atender tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, nas escolas regulares públicas ou privadas, institutos de idioma, aulas particulares. Então, são os principais contextos, né? Claro que há alguns outros contextos que nós podemos atuar. Então, por exemplo, às vezes nós temos turmas, existe muito essa possibilidade, principalmente se você está vinculado a uma escola de idiomas, por exemplo, ou se você conhece pessoas que trabalham numa empresa. Então, muitas empresas contratam professores de língua inglesa, não só para atender os alunos individualmente, mas também para se criar grupos dentro da empresa. Então, a empresa vira uma espécie de instituto de idioma, né? Mas o professor vai até o aluno dentro da empresa. Então, lá se formam grupos, ou você tem os próprios alunos particulares também. Então, há ONGs, né, nas quais nós podemos atender também. Então, há uma série, né, há uma infinidade de possibilidades aqui para que a gente possa exercer a nossa profissão. Então,
a gente precisa ter alguns pontos de atenção quando a gente vai em cada contexto. Então, por exemplo, nós precisamos pensar sobre o material didático a ser adotado, a metodologia, o público-alvo, a forma como a língua é abordada. Então, por exemplo, dependendo do contexto, você vai ter, hoje em dia é muito forte isso, né, a questão das escolas bilíngues, né, nas quais a metodologia CLIO é muito usada. Já ouviram falar da metodologia CLIO, students? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Porque muitos alunos já vêm de alguma atuação em algum contexto, né, escolar. É o Content and Language Integrated Learning. É muito comum nas escolas bilíngues se usar essa abordagem de ensino, porque é a abordagem por meio da qual nós vamos ensinar tanto a língua quanto o conteúdo. Então, também, né, a gente precisa estar atento para, né, fazer cada vez mais cursos, especializações, para a gente saber, de fato, como atuar em diferentes contextos, né? O CLIO se une muito, por exemplo, a questões da pedagogia, né? Porque fala muito sobre como ensinar crianças em geral, né? Então tem essa abordagem metodológica, não necessariamente ensinar só o inglês, mas também conteúdo, né? Vamos ensinar, vamos aprender sobre as plantas, né? E aí a gente aprende sobre as plantas em língua inglesa. Então, e também está aprendendo a língua inglesa ao aprender sobre as plantas, né? Então, o primeiro contexto que eu vou abordar aqui com vocês é o ensino da língua inglesa, claro, né? Em escola de idioma, certo? Então, as escolas de idioma, elas são conhecidas como cursos livres, tá? Então, o que são as escolas de idiomas? São instituições nas quais né, o aluno, né, o cliente, vai contratar um serviço específico, que é o ensino da língua inglesa. Ele vai pagar para aprender a língua inglesa, né? Uma das especificidades da escola de idiomas é que nem sempre essas escolas exigem o diploma de licenciatura. Então, muito se fala sobre a questão da formação do professor de língua inglesa em escolas de idioma, porque elas não cobram o diploma de licenciatura e elas têm esse direito, elas não são obrigadas a contratar apenas professores que tenham esse diploma, tá, gente? Então, muitas vezes, os alunos que estudam nessas escolas, se eles se destacam bastante no curso, se eles aprendem bem a língua, se eles sabem lidar bem com aquele material didático, eles possivelmente podem ser bons candidatos para se tornarem professores nessas escolas, tá? Então, é uma área assim que a gente tem brigado muito para que os alunos, né, de letras, né, sejam contratados nessas escolas, porque realmente a formação em letras é todo um diferencial aí para esse contexto, tá? Mesmo que não seja obrigatória, muitas vezes, porque tem muitas escolas que hoje em dia já entenderam que o perfil do aluno de letras, o professor que tem a formação em letras, ele é muito mais amplo e oferece muito mais criticidade para o ensino, oferece, né, a gente que tem formação real no ensino da língua inglesa, a gente consegue ofertar aulas mais variadas, a gente consegue atender melhor esse público, tá? Então, o que se cobra, basicamente, é uma formação mais tecnicista. Então, claro, você vai ensinar a língua para esse aluno. Você não tem um objetivo humanista. Então, você não vai estar pensando nessa formação holística do aluno. Você não está formando um cidadão. Você está formando uma pessoa que sabe falar a língua inglesa, né? Ou que saiba usar a língua inglesa para um determinado fim. Aqui, o professor é extremamente cobrado pelo domínio do idioma, tá, gente? Então, assim, normalmente na escola de idiomas você precisa ter um nível muito alto de língua inglesa e você precisa saber usar a língua inglesa em diferentes contextos, tá? Nós temos uma característica dessas turmas em escola de idiomas, que é o nivelamento, porque o nivelamento, quando eu falo em nivelamento, eu estou dizendo que os alunos têm mais ou menos o mesmo nível de inglês, você não tem essa heterogeneidade tão grande quanto a gente encontra nas escolas regulares,
e a quantidade de alunos nessa sala é reduzida, né? Porque as escolas de idiomas tendem, inclusive, isso faz parte do marketing da escola, né? Os professores, né, quando você vai vender as aulas, né, as turmas são pequenas, as próprias salas, né? Quem já fez inglês em escola de idiomas sabe que as salas são menores, as turmas são reduzidas. Então, a gente tem aí talvez uma questão positiva, né? Pouco aluno em sala, o nível é mais ou menos parecido e tudo mais. E as metodologias de ensino são diferentes, sim, mas normalmente o professor não tem tanta liberdade assim para escolher qual metodologia ele prefere adotar, tá? Então, muitas vezes, inclusive, a escola ela tem uma metodologia própria. Então, a gente precisa saber seguir aquela metodologia, né? Inclusive porque a escola vende aquela metodologia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou para a escola X e aqui nessa escola X você vai pagar para usar o material da escola X. Então, você vende o material da escola X, você vende o curso da escola X. Se você adota uma prática diferente daquela metodologia da escola, do material X, é como se a escola estivesse vendendo propaganda enganosa, né? Então, você precisa seguir à risca aquela metodologia, até por questão ética mesmo, né? Então, muitas vezes, isso acontece muito em escolas de franquia, né? As franquias tendem a ser muito fechadas, assim, com relação à metodologia, tá? Mas essas metodologias são diferentes e algumas escolas livres, né, principalmente quando estão fora, né, os institutos de idiomas que estão fora dessa questão de franquias, ou mesmo franquias que não adotam uma metodologia própria, aí o professor tende a ter um pouco mais de liberdade para fazer coisas diferentes em sala de aula, tá? E nas escolas regulares? Então, se a gente quiser ministrar a língua inglesa em escolas regulares, principalmente ali a partir do ensino fundamental 2, nós precisamos ter o diploma de letras, né, com a formação em língua inglesa, né? Igual o curso de vocês, nós temos essa habilitação dupla para a língua portuguesa e língua inglesa. Então, gente, é obrigatório. Por que eu falei no Fundamental 2? Porque pela, né, BNCC, que até eu trago aqui, né, as escolas regulares são regidas pelos documentos oficiais do Brasil. Então, LDB, BNCC, elas traçam essas diretrizes que regulam o ensino da língua, não só da língua inglesa, né, mas regulam o ensino dos conteúdos, né, das disciplinas, das matérias nas escolas regulares. Então, a gente precisa seguir essas regulações, né, esses regulamentos. Então, uma das regras é que nós tenhamos o diploma, mas por que, né, voltando ali, por que eu falei Fundamental 2? Porque ensino Fundamental 1, você não tem obrigatoriedade do ensino da língua inglesa, tá? Eu não sei qual é o contexto de vocês, mas, por exemplo, aqui em Maringá, na rede municipal de ensino, nós temos desde o pré, né, desde a pré-escola, educação infantil, até o Fundamental 1. Nosso município de Maringá é responsável, então, pelas creches, né, onde a gente tem o ensino da educação infantil, e pelas escolas nas quais tem aula até o 5º ano, né, do ensino fundamental 1. Então, isso tem, né, em muitas cidades e tal, e também em escolas privadas, né? Se ensina a língua inglesa no Fundamental no Fundamental 1, em alguns lugares, mas isso não é obrigatoriedade, é isso que eu quero dizer. Pelas leis do nosso país, né, pelas diretrizes desses documentos, o inglês é obrigatório a partir do Fundamental 2. Então, se as escolas tiverem a língua inglesa no Fundamental 1, especialmente as escolas privadas, nem sempre é exigido que o professor tenha o diploma em letras. Então, às vezes, é uma pessoa que é formada, vamos supor, em pedagogia, que vai dar aula lá na educação infantil, tá?
Então, isso a lei não impede que seja feito isso. É obrigatório só a partir, né, do ensino fundamental 2, ali do 6º ano, e, portanto, o professor precisa, sim, ter habilitação em letras, língua inglesa, né? Diferentemente das escolas, né, dos cursos livres, na escola regular nós temos essa formação humanista. Então, muitas vezes, a gente olha para o inglês da escola pública e fala assim: ah, ninguém aprende inglês na escola. Ah, ninguém aprende inglês, né? Quantas vezes a gente não reproduz essa ideia? Uma coisa que precisa ficar bem clara, gente, eu sei, tá? Os especialistas sabem que a escola pública tem inúmeros problemas, mas quando a gente fala da língua inglesa, é como se o único problema da escola pública fosse o ensino da língua inglesa, né? A gente tende a criticar muito o ensino da língua inglesa na escola pública. Só que se a gente parar para pensar, as outras matérias também são criticáveis. Então, será que o problema é da língua inglesa? Será que o problema é só da língua inglesa? Por que que a gente tende a sempre achar que é a língua inglesa que não se aprende, né? Quantos alunos com dificuldade em história, geografia, português, matemática, ciências, física, biologia, a gente também não encontra na escola pública. E aí, né, como eu falo sempre, é um ponto de reflexão para nós, professores. Eu ouço muitos alunos falando: ah, a gente aprende as abordagens, a gente aprende o melhor jeito de ensinar, a gente estuda isso, a gente tenta, né, levar isso na nossa prática docente, mas quando chega na realidade da escola, principalmente da escola pública, e não é só da escola pública não, tá, gente? Já tive experiência em escola regular, privada, que, assim, os desafios eram quase que muito, assim, eram muito parecidos, não os mesmos, mas eram muito parecidos com os desafios da escola pública, tá? Mas, quando a gente pensa, né, nessas dificuldades, eu ouço muitos alunos falarem: nossa, eu aprendo tudo, né? A gente aprende a fazer e aí na teoria é uma coisa e na prática é outra. Não vou dizer o contrário, tá? O que eu quero, como professora, formadora de vocês, o que eu gostaria de deixar muito claro é que a gente precisa saber como ensinar do jeito, entre aspas, certo. E o que é o jeito certo? É o jeito melhor que a gente tem para que aqueles alunos aprendam. Se não for possível seguir todo o passo a passo que a gente aprende aqui na universidade, pelo menos a gente sabe como fazer e vai saber como adaptar, pelo menos é o que eu espero de vocês, que vocês saibam adaptar de acordo com a realidade, tá? Aqui no estado do Paraná, não sei como é aí onde vocês moram, mas no estado do Paraná a gente tem um problema que é uma tragédia na educação, que é a plataformização dos conteúdos, né? A plataformização das matérias, das disciplinas. E assim, gente, não tem como, se você não tem muita criatividade, muita boa vontade e, assim, muita, eu vou até dizer, coragem de enfrentar, né, essas regras que não fazem sentido nenhum para a formação do aluno, de ser obrigado, de obrigatoriedade de uso da plataforma, a gente não consegue dar aula. De verdade, a gente não consegue dar aula. E eu não entendam bem, eu não sou contra, eu sou totalmente a favor do uso né, das tecnologias, mas muitas coisas ali precisam ser revistas. Pelo menos aqui no estado do Paraná, o uso da plataforma, né, que a gente chama Inglês Paraná, agora é uma outra plataforma, mas enfim, é, a gente tem tido muita dificuldade para trabalhar com isso na sala de aula, por conta da obrigatoriedade e da falta de formação, da falta de informação e formação para que os professores possam fazer isso de maneira adequada. Então, a gente precisa aprender o jeito que é mais coerente, o jeito que os pesquisadores, né, nos ajudam a construir, porque nós, professores, temos muito conhecimento também, né, gente? Pela nossa prática, porque a gente está lá na escola. Então, essa questão dos pesquisadores sabem que há problemas, a gente percebe em sala de aula que há muitos problemas, mas o que vocês precisam saber é
entender isso e avaliar isso de forma crítica, para que vocês saibam onde que está o problema, né? E eu vou dizer, o problema não é a escola especificamente, o problema não é a plataforma especificamente, o problema é muito mais amplo que isso, né? Todo um problema de estrutura, de formação de cidadãos críticos, porque a escola precisa ter esse papel. Nós precisamos, sim, uma vez estando na escola regular, nós precisamos, sim, nos preocupar com a formação do cidadão, né? Então, nós vamos formar um cidadão por meio das habilidades linguísticas, por meio da língua inglesa, tá? E esse cidadão, que é o nosso aluno, ele precisa entender a sociedade na qual ele vive e ele precisa também saber que muitas coisas que acontecem na sociedade em que ele vive faz com que a maioria das pessoas seja basicamente explorada. É isso, né? Então, a gente precisa trazer isso também à tona nas nossas aulas, e isso faz também parte da formação humanista. Então, a gente precisa entender, né, que nem sempre o problema é o professor que não sabe inglês, é o aluno que não tem interesse, muitas vezes é sim, como eu disse, é um conjunto de fatores, mas existe toda uma estrutura por trás que faz com que as aulas não sejam adequadas, não só de língua inglesa, como de qualquer outra disciplina, tá? Então, a gente tem sim esses pontos de atenção que se configuram, na verdade, como grandes desafios na escola pública, né? Ou na escola regular como um todo. O nivelamento dos alunos não tem, né? A gente tende a ter mais facilidade quando o nível linguístico dos alunos é mais ou menos parecido, né? A quantidade dos alunos de sala não é controlada, então a gente tem os alunos mais desanimados, porque tem muita gente na sala, eles acabam perdendo a atenção, perdendo o foco muito facilmente, né? Existem fragilidades em todo o processo, né, fazendo com que o aluno não desenvolva a sua parte linguística. Então, por exemplo, há poucas aulas de língua inglesa, né? A carga horária de língua inglesa tem sido cada vez mais reduzida. Outra fragilidade, superlotação das salas. Outra fragilidade, falta de capacitação dos professores. E aqui não dá para culpar única e exclusivamente os professores, como eu disse, né? A gente precisa também entender que não se investe na capacitação dos professores de maneira adequada. Muitas vezes os alunos também não têm acesso ao material didático que ele precisaria ter acesso. Então, vem a plataforma, por exemplo, né? Ah, não, agora o material didático é a plataforma. E às vezes a escola não tem o laboratório adequado, não tem a internet adequada, enfim. Metodologias inadequadas e tantas outras coisas mais que a gente poderia discutir aqui, né? E que vocês, se vocês já estudaram em alguma escola pública ou mesmo alguma escola privada, muitas dessas questões vocês devem ter percebido, né? Então, tomar muito cuidado com esse discurso reducionista que coloca toda a culpa no professor ou toda a culpa no aluno, sem trazer essa reflexão mais ampla e mais profunda de que os problemas não são exatamente ou não são apenas estes, né? E sobre o material didático, gente? Eu adoro essa imagem. Quem não gosta aqui de uma papelaria? Sou fã de um marca-texto, de um post-it. Adoro, gente. Adoro. E aqui, então, né, essa ilustração de coisas que eu gosto muito está ilustrando o que nós chamamos, então, de materiais didáticos, né, que são esses recursos materiais, recursos pedagógicos que nós vamos usar em sala de aula. O material didático mais comum no Brasil é, de fato, o livro didático, né? Então, ele se configura aí como um grande aliado, se a gente souber usar, via de regra, né? A gente pode, sim, ter muitos bons resultados por meio do livro didático. A gente sabe que no Brasil muitos estados ainda adotam, né, o livro didático, não é só a plataforma, por exemplo, para a aprendizagem da língua inglesa. Nós temos esses outros materiais aqui, gente, olha que legal. Não sei se vocês conhecem, talvez vocês conheçam, mas a gente, né, eu trouxe aqui para a gente sempre lembrar também que há muitos livros, né, de literatura principalmente,
Literatura clássica, por exemplo, né? Aqui tem, por exemplo, David Copperfield, Drácula, Hamlet, Around the World in 80 Days, Gulliver's Travel in Lilliput, Sarah Says Not. Então, a gente tem aqui, né, literatura de autores muito renomados em língua inglesa, mas que são materiais que são adaptados. Então, existem esses materiais que trazem, né, a história, o enredo, só que em uma linguagem adaptada. Ou seja, um aluno que não tenha tanto nível assim de língua inglesa pode ler um Hamlet, por exemplo, né? E para depois, né, para despertar esse interesse inicial, para depois poder ler o Hamlet, se ele, né, assim quiser, no texto original. Né? Então, se vocês já leram Shakespeare, vocês sabem, por exemplo, que não é uma linguagem igual, super fácil de entender. Então, a gente tem esses textos adaptados que dão acesso ao aluno com menos, né, proficiência, para que ele possa ter acesso, então, a essas obras. Né? Isso se configura como um material didático preciosíssimo, porque a gente sabe que são histórias muito legais e que o aluno consegue ler, consegue entender. Né? Então, a gente desenvolve aí a parte estética, né, do gosto pela literatura e também a leitura em língua inglesa. E aí, gente, quando a gente fala de material didático, tem várias coisas, né, que a gente pode trazer, não só os livros, né, mas aqui, né, por exemplo, gente, quem é do tempo do CD, né? Então, tem os CDs, né? Tem os cards, é muito comum, né, nas aulas de língua inglesa, esses a gente chama de flashcards, né? Que tem imagens, né? Que a gente consegue fazer associação da imagem com a palavra. Qualquer outro tipo de material aqui típico de sala de aula, né? Sei lá, canetinha, caneta, tesoura, papel. Aqui as frutas, né, estão representando o que a gente chama de realia, que é material normal, material do dia a dia, coisas do dia a dia que nós levamos para a sala de aula para explicar alguma coisa. Então, não sei, a gente pede para os alunos levarem frutas para a gente fazer uma salada de frutas, fazer uma cooking class, por exemplo. Mas eu posso levar várias outras coisas, né? Vários outros objetos comuns que eu tenho no meu dia a dia para ilustrar, principalmente para trabalhar vocabulário, por exemplo. Board games, nós temos uma infinidade de recursos, né, que a gente pode usar online, né, digitalmente em sala de aula, mas o bom e velho board game que a gente joga o dadinho ali, né, pode também ser muito explorado em sala de aula, os alunos tendem a gostar bastante. Bom, as redes sociais, né, e redes que trazem materiais de áudio, de vídeo, tudo isso, gente, permite que a gente traga textos originais para a sala de aula. Então, você pode usar um TikTok em sala, você pode usar uma TED Talk, um vídeo do YouTube, né, um podcast do Spotify, filmes ali de algum streaming. Então, tem muita coisa que a gente pode usar na internet, tem muita coisa, né? Não só na internet, né? Mas também nos livros, né? Como eu disse, nos livros físicos e tudo mais, que a gente pode tirar material, né? Pode tirar textos, né? De gêneros, determinados gêneros desses materiais e trazer para a sala de aula. Então, o que a gente trabalha em sala de aula não precisa ter sido feito necessariamente para ser trabalhado em sala de aula, com o propósito didático, tá? Então, a gente pode usar qualquer coisa, né, desde que esteja ali de acordo com os propósitos e objetivos da nossa aula, a gente pode usar qualquer coisa e levar para a sala de aula. A gente pode, existe esse termo, né, a gente pode didatizar esses textos e utilizar na nossa aula. E aí, alguns recursos, né, online que vocês já devem estar familiarizados, como, por exemplo, o Kahoot, online games, né, toda essa gama aí, quizzes, e o English, né, que aqui você consegue fazer a tradução de textos. Esse Busy Teacher tem bastante material para a gente usar em sala de aula também. Então, a gente consegue muito recurso didático na internet
E hoje em dia também, gente, a gente também não pode deixar de falar da própria IA, né? Então, hoje em dia, a gente consegue, por exemplo, recriar uma conversation dentro do chat GPT, né? Então, a gente pode pedir, fazer um prompt para o chat GPT e pedir para que ele interaja com a gente como se ele fosse um garçom, sei lá. Ah, faça de conta, né? Interprete um garçom de tal lugar, de tal país, né? Para você também pensar na questão da variação linguística, e ele interage com você, ele responde essas perguntas. Então, a gente, né, principalmente com a IA agora, a gente tem muita coisa que pode ser explorada, muito mais do que já tinha online. Então, a inteligência artificial trouxe também ainda mais instrumentos para nós, professores, né? Então, quando eu falei da questão do livro didático, né, que eu disse para vocês que é um dos materiais principais ainda que nós temos nas escolas, né, principalmente aí nas escolas regulares, mesmo cursos livres também adotam bastante materiais, né, e muitas, assim, o livro didático, né, que a gente vai chamar de course book in English. Então, nem sempre a gente consegue escolher o livro que a nossa escola, que o nosso curso vai adotar. Mas, caso vocês sejam convidados ou necessitem participar da escolha do livro didático, prestem atenção em algumas características. Então, assim, o material precisa ser visualmente atrativo, ele precisa estar bem organizado, seguir uma ordem lógica das coisas, né? O aluno consegue entender o que está proposto no livro, ele é fácil de manusear, ele é próprio, né? Ele está apropriado para aquela cultura específica. Por exemplo, se você está ensinando crianças brasileiras, é um livro que crianças brasileiras ficarão à vontade para usar esse livro, vai ter uma aceitação entre as crianças, os contextos que estão lá trazidos nesse livro são familiares aos estudantes. Então, existe muito essa questão, né? Muitas vezes é um contexto tão distante do nosso aluno, né? Sei lá, pensando nos livros que a gente chama de livros de prateleira, né? A gente pensa naqueles contextos, principalmente, é o aluno naquela escola estadunidense, cheerleader. É legal, não tem problema, mas é importante também trazer a cultura do próprio aluno, né? Quando a gente está ensinando a língua inglesa. Então, a gente também precisa pensar se esse material não estiver adequado, não for familiar com a cultura do próprio aluno, que a gente possa, então, adaptar, por exemplo, né, o livro não só em termos didáticos, digamos assim, não só em termos de atividades, mas também em termos culturais, né? Fazer essa comparação. Como que é essa escola que está sendo apresentada no nosso livro? Como que é a nossa escola? Como são aqueles alunos? Como nós somos? Trazer também essas questões identitárias é muito importante para a nossa sala de aula, tá, gente? Então, pensar, né, também nesse material de acordo também com a sua idade, com suas necessidades, seus interesses, se os assuntos lá trazidos são motivadores, né, são fatores que motivam os alunos para aprender, né? O nível linguístico, claro, também precisa estar adaptado. Outra coisa importantíssima, o livro não tem que explicar tudo, ou o livro não serve só para explicar conteúdo, ou mesmo para trazer o texto que você vai ler, ou trazer o texto que você vai ouvir, né? Tem muitos áudios, mas precisa trazer oportunidades verdadeiras para que o aluno possa usar a língua, né? Não é só ouvir e pronto, né? Ler e pronto. Não, o aluno precisa realmente, de fato, produzir também na língua inglesa, tá? Então, vocês podem fazer essas perguntas que estão aqui no slide, considerando, nos slides, né? Considerando essas questões acerca do material didático. E como eu disse, muitas vezes a gente não pode escolher, e mesmo que a gente possa escolher o livro didático,
nunca vai ser perfeito, gente. Então, não adianta, o material, o livro didático que a escola adotou, não gostei. A gente pode, né, assim, ter materiais melhores para um determinado contexto, piores para um determinado contexto, mas ele nunca vai abarcar todas as necessidades, interesses do nosso aluno. Então, a gente pode sim olhar, né, para esse livro e pensar no nosso aluno. E aí, substituir materiais que são inadequados, adicionar materiais para o aluno, né? Às vezes tem ali, sei lá, tem um texto escrito e não tem uma seção de vocabulário, o vocabulário que está lá é muito técnico. Então, a gente pode, sim, trazer um material para trabalhar o vocabulário antes de, né, fazer o aluno ler o texto. A gente pode trazer também materiais que permitam ao aluno praticar suas habilidades em língua inglesa. Então, com isso, a gente vai adicionar, a gente vai trazer mais variedade. Quantas vezes a gente não pegou um livro didático e falou, ai, que livro chato, é sempre a mesma coisa. Então, é importante a gente pensar, né, nessa questão da personalização do livro. O que é a personalização? É fazer com que o livro traga uma variedade, né, ou não só o livro, mas complementar o livro, fazer com que o nosso material tenha uma variedade, de modo a personalizar as nossas aulas de acordo com o perfil da nossa turma e, óbvio, com os objetivos de aprendizagem dos nossos alunos, né? Para que os alunos querem e precisam aprender a língua inglesa. É essa visão que nós temos que ter, tá? Uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente quando a gente está na escola regular, é essa atenção aos documentos norteadores, tá, gente? Então, primeiro, o que a gente tem? O documento que é mais antigo, digamos assim, né? Dentre os documentos que regem a educação brasileira, é a LDB, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases, e os PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Como são diretrizes ali, parâmetros lá dos idos dos anos 90, esses parâmetros, essas leis precisam se atualizar, né? E uma dessas atualizações é a BNCC, né? Então, é importante que a gente saiba o que a Base Nacional Comum Curricular traz para o ensino de língua inglesa. Todo curso, né, toda escola tem o seu projeto pedagógico, o seu projeto político-pedagógico. Então, sempre que a gente inicia em algum lugar novo, a gente precisa estar atualizado quanto ao projeto político-pedagógico da escola, tá? Por quê? Porque aí as nossas aulas, elas vão poder ser preparadas de acordo com as diretrizes específicas daquela escola, daquele contexto. Então, a gente traz aqui essa necessidade, né, de você. Então, vejam, a gente falou sobre perfil de aluno, a gente falou sobre material didático e a gente falou sobre diretrizes, né? Então, essas diretrizes incorporando os parâmetros nacionais, as bases nacionais, desde, né, o que é imposto até aquilo que a escola cria para ela, né, a partir, óbvio, dessas diretrizes. E a partir dessas diretrizes próprias da escola, compreendendo o nosso público, a gente vai montar o nosso curso e, para montar o nosso curso dia a dia, a gente precisa ter o quê? O plano de aula, né? Então, o plano de aula, ele faz com que essa orquestra que está aqui, né? Imagina assim, ó, que a gente está dentro de uma orquestra, né? Então, o professor precisa reger os alunos, o professor é o regente. Só que para poder reger os alunos, esse professor precisa ali de uma pauta para que ele saiba, né, o que cada aluno precisa fazer, o que cada instrumento que compõe aquela aula, né? Então, imagina assim, ó, os músicos não são só os alunos, tá? Os músicos são os materiais didáticos que a gente vai usar, os livros, o tempo que a gente tem para ministrar aquela aula e também os alunos. Então, o professor precisa ter o seu plano para que ele possa reger a aula. E por que é importante fazer o plano de aula, gente?
porque a gente não pode entrar na sala de aula sem saber o que vai trabalhar. Jamais façam isso. Jamais, tá? Então, por exemplo, aqui na EAD, principalmente, muitos autores que falam da EAD, tem um que eu gosto em particular, que é o Wilson Leffa, ele fala com todas as letras. Aquilo que, dentro do contexto de EAD, aquilo que não é planejado não acontece, né? Então, há quanto tempo eu não preparei essas aulas, né? Há quanto tempo a professora Nayara não gerou esse link? Os problemas que a gente teve aqui, né, no começo foram realmente imprevistos por conta principalmente do meu computador, que está velhinho, né? Mas eu tenho outro computador que quebrou e eu tive que usar o velhinho de novo, tá, gente? Até explicando. E essas duas últimas aulas assim foram meio caóticas aqui pelos meus equipamentos, mas enfim. Então, é importante, a gente estava preparado. Então, a gente precisa sempre de um plano B. Daí, de repente, no computador, o meu áudio não funcionou. Então, a Teacher Nai tinha ali, então, professora Aline, vai lá e conecta no seu celular. Então, a gente precisa estar preparado, porque se a gente estiver preparado, a gente vai saber lidar com os imprevistos de uma forma mais leve e mais eficiente, porque senão a aula não acontece. Isso, óbvio, não é só na EAD, né? Então, dentro do plano de aula, a gente precisa, né, pensar o que a gente vai trabalhar, quem é nosso público, antecipar possíveis dúvidas ou possíveis problemas que podem acontecer, estabelecer o critério, o que o aluno deve saber no final da aula, essa questão que a gente chama de scaffolding, né, ou da construção de andaimes. Você não pode chegar para o aluno, por exemplo, e ensinar como dizer as horas. Ah, hoje eu vou dar aula das horas. Tá, mas será que esse aluno sabe como dizer os numbers em inglês? Eu já caí nessa besteira, eu estou dando exemplo de mim mesma, tá, gente? Eu ia dar o conteúdo Telling the Time. Era uma turma de elementary, eram adultos, e no meu material que eu usava nesse curso, não tinha o trabalho com os numbers. E quando eu fui ensinar as horas, os alunos não conseguiam dizer as horas em inglês, porque eles não sabiam os numbers. Então, obviamente, né, eu tinha o meu plano de aula, mas, de acordo com o resultado ali das minhas aulas, eu percebi que faltava uma parte do andaime, né? Como é que eu vou aprender a dizer horas se eu não sei os numbers em inglês? Então, é um andaime. Eu precisava construir o primeiro andaime para depois ir para o segundo. Qual que era o primeiro andaime? Os numbers. E só depois eu conseguiria explicar a segunda parte desse andaime, né? A segunda parte dessa escadinha, que eram as horas, né? O plano de aula também deve prever como que eu vou conduzir a aula, que atividades que eu vou realizar, que atividades o aluno vai realizar, quanto tempo eu tenho para cada atividade, quais são os recursos. Muitas vezes eu preciso reservar material, preciso reservar o laboratório, preciso reservar algum espaço que eu queira usar, né? Principalmente se eu estiver usando aí os equipamentos, né, como computadores, tablets, etc., né? Outra coisa que eu preciso prever no meu plano, avaliação. E aqui eu não estou falando de avaliação única e simplesmente por nota. Eu quero, aula a aula, eu preciso avaliar se meus alunos estão me acompanhando, se eles estão de fato compreendendo o conteúdo, e eu vou olhar isso e vou providenciar um bom feedback para avaliar o desempenho deles, não, né? E também para dizer para eles, olha, você está bom nesse aspecto, há outros aspectos que precisam melhorar. Então, esse feedback também precisa ser previsto ali no seu plano de aula, tá? Vocês vão ver nos slides, gente, um exemplo de um plano de aula que vocês podem adaptar. É do meu colega Gladson, né? Do Estogil do Gladson Batista. Eu peguei um plano dele, porque está bem completinho, para vocês terem como exemplo aí para vocês usarem, né? E fazerem o plano de aula de vocês. Então, a gente tem, por exemplo, né, uma parte aqui, information about the class, lesson aim, né, que são os objetivos. Então, aqui, ó, eu tenho o contexto, quais são os alunos que eu vou atender,
Quais são os objetivos de aprendizagem, né? O que eu quero, qual é o objetivo que eu tenho com essa aula? Rationale é uma descrição do que os alunos já sabem e se eles estão prontos, né, para aprender o novo conteúdo que eu estarei trazendo. Outra coisa de extrema importância, principalmente para quem está começando, language analysis. Então, nessa aula, a parte de língua, a parte estrutural, que aqui vai ser de grammar principalmente, é sobre a second conditional. Então, eu preciso explorar o significado, né? Por que eu uso a second conditional? Então, nessa aula, eu vou estar dando foco no uso de hipóteses, né? Se alguma coisa acontecesse, né? Por exemplo, aqui, if I won the lottery, I'd buy a house. Então, eu preciso ter isso muito claro para minha aula. Bom, se esse vai ser o foco, qual que é o significado desse foco gramatical? Como que se comporta isso? Qual que é a forma, né, da second conditional? Tem alguma questão sobre a pronúncia que é mais específica? Por exemplo, a if clause, rise in intonation. Então, if I won the lottery, I'd buy a house, né? Então, eu vou, né, na minha main clause, que é ali o resultado dessa condição, I'd buy a house. Então, eu vou ter uma falling intonation. Muitas vezes o would pode ser contraído e aí eu tenho uma pronúncia específica, né? Eu falo I'd buy a house. Eu posso falar I would buy a house, mas esse I'd também precisa ser previsto, né? E aí, como é que eu pronuncio esse? Eu não vou pronunciar I'd buy a house, né? Eu vou falar I'd buy a house. Então, você detalha a língua, né? Especifica exatamente o que você vai ensinar sobre a língua. Que material que eu vou usar, esse assumptions, o que o aluno sabe já, o que eu prevejo, olha, os alunos já sabem alguns verbos, eles já sabem o que significa would, né? Prevejo possíveis dificuldades, que dificuldade que o aluno pode ter para entender esse conteúdo e que possíveis soluções que eu posso trazer diante dessas dificuldades. Também eu tenho aqui board plan. Gente, pode parecer besteira, mas eu preciso organizar no meu plano de aula como que eu vou organizar o quadro, tá? Eu preciso saber o tamanho do quadro, quantas vezes eu vou, se eu vou dividir o quadro ou não. Normalmente a gente divide o quadro. Muitas vezes, num canto do quadro, a gente deixa um espaço específico para colocar vocabulário novo, por exemplo, palavras novas que vão surgindo ali durante a aula, que é importante, né? Não só a gente falar para o aluno esse novo vocabulário, mas também registrar. E esse registro é muito interessante que se faça no quadro. E para isso, a gente precisa deixar um espaço específico para isso no quadro, né? E aqui eu vou colocando, né? Cada estágio da aula, né? E como eu vou executar. Então, no plano de aula é muito importante que a gente detalhe como vai fazer. Não é só assim, eu vou falar para o aluno fazer atividade. Não, não é assim que é um procedure bem elaborado. Você vai dizer, olha só, passo a passo, ó. Show the lesson aim. First, show the picture of a girl thinking. Slide 2. Ó, já estou prevendo o material. And elicit the aim of the lesson. Ask students. Esse SS é de students, tá? What do you think we will talk about today? Collect some ideas and show the answer. Talk about imaginary situations. Então, esse é um tipo de interação que se dá primordialmente por meio do professor falando com a turma, com os alunos, e está previsto aqui o tempo de 2 minutos para a execução desse procedimento. Então, gente, é passo a passo que precisa estar marcado no nosso plano de aula, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha ali em toda a aula, porque é uma aula bem interessante. Vocês podem usar até para, né, como ponto de partida aí para elaborar os planos de aula de vocês, tá? Deixa eu ler uma mensagem que tem aqui. Tive uma professora na faculdade estadual que trabalhava muito conosco, trabalhando diferentes formatos, como podcasts e artigos.
Eu mesmo escrevi textos sobre as gírias em inglês usadas no TikTok, além de participar de encenações teatrais baseadas em obras de literatura inglesa. Muito legal, Patrícia, essa contribuição sua. E eu tenho certeza que você gostou, né? Que você sentiu que aprendeu muito nessas aulas, né? Tenho certeza. Porque, né, uma variedade de recursos, o uso da língua, coisas interessantes, né? Esse trabalho com o TikTok, né? Então, é muito, muito interessante quando a gente consegue, né, fazer esse trabalho em qualquer nível, né, de aprendizagem. Então, gente, para finalizar, só rememorando aqui, tá? Quando a gente tem o conhecimento da língua, quando a gente tem o conhecimento teórico sobre ensino, né, sobre como eu ensino, sobre como eu aprendo essa língua, quando eu sei olhar para o meu contexto, compreendo os documentos, sei usar o material didático e faço um bom planejamento, a chance de eu ter sucesso na minha prática docente, ela é muito grande. Eu tenho que estar compromissada com todos esses quesitos, além do conhecimento da língua, tá? Então, é muito importante. O nosso diferencial, enquanto, né, pessoas formadas em letras, é esse, né? A gente não tem só o domínio da língua, mas também de como nós a ensinamos, certo? Então, fiquem atentos aí, né, a essas questões, continuem estudando, nunca se deem por satisfeitos, né? Continuem estudando, praticando, que com certeza vocês vão chegar muito longe. É isso que eu desejo para vocês, muito sucesso, né, na vida profissional, na vida pessoal. E a Patrícia está aqui, ó, reiterando, sim, foi ótimo. Então, que bom, Patrícia, que você teve um bom exemplo e que você perpetue aí esse bom exemplo também nas suas práticas, né? Ressignifique eles agora a partir do seu olhar. Certo, students? Então, olha, desculpa pelo meu atraso aqui, eu expliquei que foram questões técnicas, mas, assim, espero que vocês não fiquem bravos comigo, né? E espero ver vocês, students, em um outro momento, né? Tudo de bom para vocês, muito sucesso e continuem aí empenhados, viu? Vocês fazem a diferença. Thank you so much. Bons estudos, students. Bye, bye.